Paul George saindo do Indiana Pacers rumo ao Oklahoma City Thunder, todo mundo olhou pro lado e pensou: o que o Pacers está fazendo? Afinal, trocaram um All-Star por um jogador desacreditado como Oladipo e um provável bust como Domantas Sabonis parecia algo meio maluco. Ainda mais quando o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics pareciam oferecer ofertas melhores pelo jogador. Pacers, que não tinha tido uma temporada tão gloriosa com o 7º lugar ano passado, parecia fadado a brigar pelas últimas posições. Entretanto, neste momento, o time está na 6ª colocação, uma a mais que o ano anterior, e tem 54% de aproveitamento contra 51% do ano passado. O que aconteceu para isso dar certo? Primeiro, vamos analisar a primeira parte desse pacote, que foi Domantas Sabonis. O Saboninho desabrochou. Ele saiu do banco e ele não tá mais precisando recuperar as bolas que o Westbrook perdia e ser tão forçado a ser usado como um 4 aberto como ele era no esquema do OKC, e o jogo dele deu uma guinada. Ele tá saindo do banco, ele tá sendo muito mais efetivo, já que ele tá trabalhando o que foi sempre a sua principal característica no college, que é o post-up, e já tá com 54% de acerto no field goal. As suas médias também subiram bastante. Por exemplo, antes ele tinha 5.9 pontos por jogo, e agora tem 12.6. Rebotes ele tinha 3.6 e agora tem 8.4. O Indiana entendeu que o Sabonis é muito mais jogador de garrafão do que um jogador de perímetro. E finalmente ele parece um filho do próprio pai, o Arvydas Sabonis. Mas Sabonis está longe de ser o principal motivo para a campanha excepcional e surpreendente do Pacers. Oladipo finalmente virou o que todo mundo imaginava dele. Na verdade, vamos dizer que Oladipo virou muito mais do que todo mundo imaginava dele. Mas o que imaginavam que ele viraria? Vamos relembrar um pouco a história do Victor. Em 2013, ele foi selecionado na 2ª escolha do draft pelo Orlando Magic, saindo da Universidade de Indiana. Segunda escolha sempre mostra uma grande expectativa, ainda mais no Orlando Magic, que, desde a saída do Dwight Howard, buscava um substituto para ser o cara da franquia, tanto dentro quanto fora de quadra. Fora, o Oladipo até conseguiu desenvolver isso. Ele sempre foi bem adorado pelos fãs, mas dentro de quadra ele acabou devendo. Mesclando atuações primorosas de outras desastrosas, ele nunca conseguiu manter o pique e a regularidade. Ele acabou que nunca virou o que todo mundo imaginava dele. Isso tem muito a ver porque dentro do Orlando Magic, ele muitas vezes tinha que dividir a responsabilidade de conduzir a bola com o Elfrid Payton, que é o armador principal da equipe. O Oladipo sempre rendeu muito mais quando tinha a bola na mão. Isso fez com que ele entrasse num pacote indo pro OKC, em troca de Serge Ibaka indo para o Orlando. Em Oklahoma ele chegou até com mais pompa do que ele tinha chegado em Orlando. A responsabilidade dele é tremenda, ele tinha que ser o substituto de Durant e ser o companheiro de Westbrook rumo ao estrelato. Mas ele acabou virando apenas um coadjuvante de luxo. Os números dele foram abaixo do que ele tinha tido nos últimos anos de Orlando e ele foi relegado ao ostracismo. A mensagem que parecia ser passada era que esse era o teto de Oladipo e ele não ia conseguir ultrapassar nada além disso. Por isso, ele entrou no pacote que levou Paul George pro OKC. Mas o que parecia que ele estava sendo jogado às traças, sendo uma moedinha de troca, foi uma boa para o Oladipo. Oladipo se formou em Indiana e o Pacers curte jogadores firmados na universidade local. Oladipo também, assim, voltava para sua casa. Ou seja, ele se sentia mais querido do que nunca. Ainda tinha o fato de que ele voltou a ser a principal estrela de uma franquia. Junta tudo isso, coloca no caldeirão, mexe bem e dá pra entender como essa combinação virou que nem mais o torcedor fervoroso do Pacers imaginava. Ele é outro cara nesse ano. A análise não se resume a números, mas eles são importantes para dar uma entendida do que tá acontecendo. A pontuação dele subiu de 15.9 para 24.1 pontos por jogo. As assistências subiram de 2.6 para 4.1. Os rebotes subiram de 3.8 para 4.7. Mais importante que isso é a confiança que ele conseguiu reunir para ele. Não sei se muitos sabem, mas o Oladipo é cantor também. E nesse ano ele lançou diversos singles que tiveram muito sucesso de crítica, ao contrário do que a maioria dos jogadores de basquete que lançam músicas, e a voz dele conquistou muita gente. Houve um trechinho aí de A Song For You, o cover que ele fez de Michael Bublé. Many places in my life and time. Isso está refletindo em quadra. Com essa confiança, o Oladipo nunca arremessou tanto. São 18 tentativas de cesta por jogo. Também está tendo a melhor temporada dele quanto a eficiência,
48% de acerto de arremesso e 39% da linha de 3. Presta atenção nesse último dado. Oladipo nunca tinha sido perigoso da linha de 3. Ele adicionou isso no seu acervo. Vamos analisar algumas jogadas do Oladipo para entender como ele virou esse atleta de topo. Percebe nessa jogada contra o Oklahoma City Thunder logo no início da partida. É um contra-ataque que o Oladipo consegue mudar a velocidade completamente na hora que ele vai infiltrar. Isso contra o seu ex-clube, e ninguém consegue prever que ele vai realmente mudar essa velocidade. Ele fica livre para fazer a bandeja. Aqui ele consegue mostrar todo o seu repertório da linha de 3. Ele aproveita que o jogador do Pacers vai fazer uma barreira para ele conseguir sair, que o Carmelo Anthony está marcando, deixa Andre Robertson, que é um excelente marcador de perímetro, na saudade, partindo para a linha de 3, livre para arremessar. Outra vez, conduzindo a bola no ataque, ele vai e faz a infiltração, mudando a velocidade, mudando a passada. Uma das coisas que o Oladipo sempre mostrou quando era jogador, seja no Orlando, seja no OKC, era seu atleticismo. Aqui percebe ele usando isso para defesa, dando um toco no Jonas Valanciunas. Agora a gente vê ele conseguindo mudar a passada novamente para uma infiltrada contra o Toronto Raptors. A gente percebe ele usando novamente a sua velocidade para conseguir se livrar de DeRozan e fazer um arremesso da linha limítrofe dos 3 pontos. Agora a gente percebe contra o Cavaliers, ele infiltrando, ele consegue proteger o corpo e dar um step back para fazer a cesta. Mais uma vez seu repertório, ele faz um crossover no Kevin Love e arremessa da linha de 3. Por fim, a última jogada é quando ele fez o seu recorde de pontos na carreira contra o Denver Nuggets. A gente vê agora aqui o Oladipo infiltrando, e quando o Mason Plumlee vai tentar, ele consegue proteger a bola, mostrando um excelente recurso para conseguir infiltrar e fazer a pontuação. Oladipo será campeão em algum momento pelo Pacers? A lógica e a segurança convém pensar que não, mas será que não há possibilidade dele conseguir evoluir ao ponto de virar uma estrela? Um All-Star ele já é. Vencedor de prêmio individual, de jogador que mais evoluiu, bem provavelmente ele vai ser. Só que o mais interessante é que o teto da evolução do Oladipo já caiu por terra. A gente não consegue mais colocar o prognóstico de quão longe ele vai chegar. E isso mostra que a gente nunca deve colocar a carreira de jogadores tão jovens como indo por água abaixo. Muitos que a gente imagina que sejam busts, em pouco tempo pode evoluir o jogo e virar tremendas estrelas na NBA. E aí, você curtiu o vídeo? Também acha que o Victor Oladipo é o principal motivo da campanha do Pacers estar tão boa? Você acha que o Pacers se deu bem nessa troca Oladipo-Paul George? Você tem por acaso outro candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu? Se você tem alguma opinião sobre alguma dessas 3 questões, deixa aí na caixa de comentários, não esquece de dar um like e se inscrever se você não inscreveu. Liga que semana passada a gente fez um vídeo elegendo a melhor seleção de todos os tempos brasileira do basquete. Confere lá que ficou show de bola o vídeo. Fique ligado que o próximo vídeo a gente vai analisar a troca do Blake Griffin pro Detroit Pistons. Você não pede por esperar. É isso, galera. Falou, é nóis, a gente se vê por aí.